Olá, meu nome é Luciana Bamonte da Silva e estou aqui para apresentar o artigo intitulado Como fazer um plano de ação climática local, projeto piloto na favela do Torresmo, em São Paulo, SP. Artigo submetido e aprovado no segundo Simpósio Brasileiro de Águas Urbanas, sob o eixo temático Projeto de Intervenções e APPs Urbanas, e de coautoria de Ana Paula Cury, Jéssica Souza Fernandes e Afonso Celso Vanoni de Castro. Pois bem, O, o projeto ele se insere numa escala macro, ele é um projeto transescalar. Então, numa escala macro, adotamos a bacia do Ribeirão Lajeado como objeto de enquadramento, por conta da questão da hidrografia, do relevo, e um contexto de mudança climática, onde eventos de chuvas extremas são comuns na região. Então, há um histórico de ocorrências considerável. E numa escala micro, a gente se debruça sobre a favela do Torresmo, uma ocupação urbana que está ao lado da estrada Dom João Nery, no cruzamento com o Ribeirão Lajeado, e tem sido objeto de estudo do nosso grupo de pesquisa. O Ribeirão Lajeado, ele é, é uma das subbacias da bacia do Alto Tietê, com perímetro similar ao da região metropolitana de São Paulo, e é uma bacia que está sobretudo no município de São Paulo, mas um pedaço das suas cabeceiras em Ferraz de Vasconcelos. E no caso do município de São Paulo, três subprefeituras intersectam essa bacia. Guaianazes, Itaim Paulista, a maior parte dela, e na região da Foz, a subprefeitura de São Miguel Paulista. Então, só para a gente ter um pouco mais claro o que é esse histórico de alagamentos, inundações, deslizamentos de terras que acontecem na região, a área crítica da bacia é a Foz, Jardim Pantanal, Jardim Helena, Jardim Romano, todos os bairros de São Miguel, das várzeas do Tietê, e que recebem a contribuição da bacia, não só do Lajeado, mas de outros córregos que estão ao lado dele. Mas a gente tem também um número de ocorrências considerável ao longo do Ribeirão como um todo, e até mesmo em pontos bem a montante, que seriam problemas de alagamento, mas a gente tem aqui um pouco da ilustração em fotos de jornais do que acontece na região. E no caso da favela do Torresmo, um dos seus setores sofria severamente com alagamentos. Setor esse, o setor C, que passou por um processo de desafetação, conduzido pela Secretaria de Habitação da Prefeitura de São Paulo, junto com a subprefeitura do Itaim Paulista, e também um processo que se deu de aporte de infraestrutura cinzas, tanto para a contenção das margens do Ribeirão Lajeado nesse trecho, com a utilização de aduelas pré-fabricadas de concreto, uma solução pouco usual, como também observamos a chegada da rede de esgoto, que não havia até pouco tempo atrás nessa ocupação. E agora, em 2024, com a desafetação daquele trecho, a gente tem esse grande terreno vago, que passa por um processo de especulação por parte do poder público, mas que é parte do nosso interesse em termos de um projeto alternativo a um projeto exclusivo de infraestrutura cinzas. Então, um resumo da proposta sobre como fazer um plano de ação climática local e um projeto piloto na favela do Torresmo. Focamos em quatro temas principais que a gente percebe nortear algumas das discussões que se dão nessa porção do território. Então, o tema da economia, em um contexto de desigualdade econômica e vulnerabilidade ambiental, e uma proposta de requalificação da paisagem, instalação de equipamentos comunitários e também a produção de habitação digna. O tema da drenagem, destacando o alto índice de impermeabilização do solo e a ocorrência desses eventos de alagamentos, inundações e deslizamentos de terra, com a proposta de combinarmos dispositivos de drenagem compensatórios de baixo impacto com benefício paisagístico. O tema do conforto ambiental, das ilhas de calor, do desconforto térmico, e isso devido a pouca cobertura vegetal. O Itaim Paulista é uma das subprefeituras com a menor cobertura vegetal do município, cerca de 5% apenas, e facilitando a ocorrência de eventos extremos de ondas de calor
bem como alto índice de poluição do ar e baixa umidade relativa do ar. E como solução à recomposição da mata ciliar e a criação de ilhas de frescor. Finalmente, o tema da mobilidade, tratamos da segregação espacial em decorrência de um traçado viário com conexões incompletas e a proposta de criar percursos peatonais, né, de pedestres, bicicletas, vias calmas, qualificados com foco na mobilidade ativa. E daí que a gente tem esses três principais diagramas da distribuição de dispositivos e equipamentos, vulgo soluções baseadas na natureza, dois grandes eixos, o eixo de infraestrutura verde, configurado pelas linhas de alta tensão, de transmissão elétrica, e a grande infraestrutura azul, que é a orla do Ribeirão Lajeado. Assim também temos um grande eixo de macromobilidade, que é a Estrada Dom João Neri, com a proposta de incremento dos eixos de micromobilidade a partir do projeto piloto que será apresentado. Então, a gente entende que planos e toda uma legislação que está em vigor, um quadro jurídico em vigor voltado para as questões climáticas, para a questão de mitigação e adaptação frente a eventos extremos, deve ser contemplado mediante projetos pilotos. Então, desde do que preza a Constituição Federal sobre o direito ao meio ambiente equilibrado, direitos sociais, passando por planos de mobilidade urbana, conservação e recuperação da Mata Atlântica, planos de ação climática municipais, também tem um plano estadual, e também um plano municipal de áreas protegidas, áreas verdes, espaço livre, plano Pavel. Todo esse quadro legislativo ele pode ser implementado desde que se executem projetos pilotos que articulem essas mesmas legislações. Então, para embasar esse projeto, a gente trabalha com um modelo ecológico chamado Panarquia. Trata-se de um modelo conceitual que descreve as maneiras pelas quais sistemas complexos de pessoas e da natureza são dinamicamente organizados e estruturados em escalas de espaço e tempo. E aí estamos falando de ciclos adaptativos alinhados. Então, uma panarquia é um conjunto de ciclos adaptativos alinhados, organizados em uma hierarquia que conecta ciclos adaptativos em escalas pequenas, menores, a ciclos adaptativos em escalas grandes. Um exemplo que a gente pode dar é o exemplo de uma árvore que pode se transformar num pequeno bosque e até mesmo numa grande floresta em termos de escala temporal e espacial. E um exemplo prático que a gente dá da panarquia, no caso aqui uma região costeira, parte de um ecossistema costeiro, e que a gente tem o nível de transformação do ecossistema, ele é articulado com a complexidade e também a organização dos pacotes de serviços ecossistêmicos. Então, a gente tem o ecossistema maior produz serviços ecossistêmicos para ecossistemas menores, e é a partir de novos ecossistemas menores que a gente pode fazer uma gestão e uma restauração de um ecossistema numa escala média, que seria, então, um plano de ação climática local. Aqui a gente um estudo de caso demonstrando ganhos de biodiversidade no Reino Unido, e isso aqui é um guia para a implantação de soluções baseadas na natureza, conforme a referência abaixo. E sobre a panarquia, então, esse foi um exemplo prático da panarquia, que é um sistema ecológico que foi desenvolvido principalmente a partir do trabalho pioneiro do ecologista canadense Crawford Stanley Howling. Então, aí para demarcar bem o referencial teórico, uma produção que vai desde a década de 70, discutindo a questão da resiliência e estabilidade de sistemas ecológicos, passando por uma discussão que compara a resiliência na engenharia e a resiliência na ecologia, chegando então no começo do século XX com uma forma de pensar mais abrangente do que um conceito descritivo mais específico, tal qual da resiliência, que é o livro Panarchy: Understanding Transformations in Human and Natural Systems. Não à toa, o Howling é o autor mais citado quando a gente faz uma revisão bibliométrica, como essa que está apresentada à direita. Sobre a definição de resiliência urbana, ele é o autor mais citado em artigos científicos ao redor do mundo. E outra referência importante para a gente é esse artigo sobre mitigação do calor urbano, com a utilização de infraestruturas azuis e verdes. No caso, fala-se sobre GB, GI,
seriam infraestruturas azuis, verdes e cinzas combinadas. E aí, uma discussão acerca de quais são os motivadores para a implementação dessa inovação tecnológica, por assim dizer, qual é a efetividade, se ela funciona, o quanto funciona, e quais são as necessidades futuras. E daí que é traçado esse gráfico, então, um desempenho de diferentes tipologias, são 51 tipos de infraestruturas combinadas, em 10 categorias principais, que foram avaliados por monitoramento, modelagem, sensoriamento remoto e métodos mistos. E aí vemos que a maior eficiência de resfriamento foi constatada nas tipologias de jardim botânico, ou seja, um grande parque arborizado. Wetlands, áreas úmidas ou pântanos, que podem ser constructed wetlands, pântanos construídos, bem como muros verdes e árvores de rua também demonstram uma grande eficiência em termos de mitigação de ondas de calor. De modo que a implementação dessas infraestruturas deve considerar o impacto climático futuro, os co-benefícios multifuncionais, principalmente para a saúde pública, e as consequências não intencionais, por exemplo, o quanto essas infraestruturas verdes e azuis podem servir de amenidades, como usufruto da paisagem, incremento do bem-estar de usuários no local, enfim, e etc. Bem como também aspectos de segurança e de valorização dessa mesma paisagem. Como referências práticas para a produção do projeto, a gente tem o Manual de Sistemas Sustentáveis de Drenagem, né, no caso de SUDS Manual, publicado pela agência inglesa Síria, e que trabalha com diferentes tipologias, conforme os compartimentos de uma bacia ou de uma subbacia, desde os compartimentos mais a montante até os compartimentos a jusante, próximo dos cursos d'água. Aqui são descritas 9 tipologias. E, então, o objetivo geral da pesquisa e do projeto piloto é demonstrar como um plano de ação climática pode ser executado a partir de um conjunto pontual de intervenções, as quais podem ser replicadas para outras situações semelhantes e de contexto comum. Ou seja, não bastaria fazer esse projeto piloto para a Bacia do Lajeado, mas entender que essa área que foi identificada como factível a um projeto, ela existe em outros pontos da bacia, áreas similares, e que deveriam ser conduzidos, então, outros projetos distribuídos, de modo que os sistemas de drenagem sustentável são também distribuídos e não concentrados no único ponto. E os objetivos específicos do projeto são melhorar o conforto térmico ambiental, incrementar a mobilidade ativa, criar um superávit de natureza, preservar as áreas verdes existentes com redesenho do espaço público, tornar os moradores protagonistas da transformação do território e gerar oportunidades de aprendizagem da população. Pois bem, aqui a gente tem então um quadro, uma foto aérea de 2023, pouco antes da remoção desse setor C da favela do Torresmo, que é visto como barracos não tanto de alvenaria, mas muitos de tábuas de madeira. Então, quer dizer, um setor da favela mais incipiente, que foi removido na orla do Ribeirão Lajeado, onde também foi executada essa obra emergencial, com a colocação das aduelas como solução para solapamento de margens, uma solução que a gente entende como bastante discutível, porque é muito pontual e não levou em conta questões de microdrenagem, ou seja, essa obra ela passou a gerar problemas de microdrenagem nos outros setores da favela por não prever os escoamentos laterais que se dariam das vielas. E, então a gente entende que esse quadro ele pode ser objeto de um projeto alternativo e mais integrado, de intervenções que sejam mais integradas e planejadas em conjunto. Daí que a gente tem essa outra visão, esse é o cartão postal da nossa pesquisa, então, onde propomos 6 tipologias de intervenção. Primeira, infraestrutura A, infraestrutura azul, requalificação das margens do Ribeirão Lajeado. B, recuperação das áreas de preservação permanente. C, praças drenantes com infraestruturas híbridas de lazer. Sistemas de drenagem no lote, edificações novas existentes, ou seja, tanto novos conjuntos habitacionais como esse da foto, estão sendo construídos na região e são grandes lotes que podem passar, então, por um projeto de adaptação para que tenha dispositivos de drenagem, de captação no lote, bem como edificações existentes também, como se verá em escala menor, é factível que se instalem
esses dispositivos de baixo impacto. Como infraestrutura verde, a gente tem tanto a recuperação da mata ciliar como a linha de transmissão elétrica, que pode servir para instalação de hortas urbanas agroflorestais e ser também um incremento de área verde num espaço que é carente de tanto. Finalmente, dispositivos de drenagem de baixo impacto no próprio traçado viário, ou seja, na rua, nas vielas, em escadarias e etc. Então, aqui a gente tem planta e corte do projeto proposto, onde se destaca, então, essa rede de micromobilidade, em amarelo, equipamentos que a gente propõe, que são parte de outros projetos que a gente juntou nesse projeto, então, centros comunitários, bem como habitação de interesse social, e as praças drenantes, áreas que podem ser côncavas, ou seja, podem ser cavadas, e daí a gente tem, desde a montante, dispositivos de infiltração, de retenção e de armazenamento das águas pluviais distribuídos nos compartimentos da subbacia, que é algo que se reforça mutuamente nas peças gráficas de planta e corte. E aqui a gente faz isometrias, descrevendo ilustrativamente, a nível de estudo preliminar, o que seriam essas tipologias. Então, no caso da requalificação das margens, a gente propõe a substituição da infraestrutura cinza com uma nova contenção em gabião escalonado, para renaturalizar as margens do córrego Ribeirão Lajeado, arborização das margens, promover a transposição dos limites físicos de maneira qualificada, com uma boa transposição, não uma pinguelinha muito que parece que vai cair, mas uma ponte que permita um visual, um mirante, praças com piso permeável, mobiliário fabricados de materiais reciclados, que é uma demanda que a gente percebe que existem em regiões periféricas, a reutilização de muito material reciclado que abunda nessas regiões, a recuperação das áreas de preservação permanente, ou seja, as áreas de APP propriamente, as tais das APPs urbanas, que é o tema do eixo temático, a implantação de um parque linear, com mais áreas verdes, uso de espaço público, vegetação escandente, ou seja, trepadeiras, vegetação que para pegar nos gabiões e ramificar, assim como pântanos construídos, wetlands e espaços públicos que prevejam alagamento, como quadras poliesportivas, que podem ser espaços côncavos, bacias de retenção abertas, pistas de skate idem. Então, a gente tem essas infraestruturas híbridas de drenagem. Combina esses dispositivos de drenagem com áreas de lazer previamente em projeto. Então, a gente pode ter ao lado de uma quadra poliesportiva que está no terreno em desnível, uma escada hidráulica com captação escalonada para reduzir a velocidade das águas, plantio de espécies arbóreas em taludes e conexão das águas com a rede de coleta pluvial também existente. É necessário adaptar uma rede complementar considerando a rede existente. Soluções em pequena escala, com elevação do nível de acesso das residências, eventualmente, para impedir a entrada de água durante as chuvas, ou seja, estamos falando de ocupações ribeirinhas, então haver um uso no térreo que possa eventualmente permitir uma rápida evacuação, não só pensar a remoção, mas a adaptação de residências que estejam próximas a orlas fluviais, tanques para captação, forração de lajes com materiais reciclados, por exemplo, estilhas, lascas de madeiras, para retardar a velocidade das águas pluviais. Hortas residenciais são possíveis também, bem como floreiras, e piso intertravado nas áreas públicas, que seriam as intervenções nas áreas de circulação propriamente. Jardins de chuva, biovaletas, trincheiras de infiltração são tipologias de dispositivos de drenagem factíveis para serem construídas no traçado viário. E, finalmente, a grande infraestrutura verde, que são as transmissões, as linhas de transmissão elétrica, que permitem pensar agroflorestas urbanas, hortas urbanas, incrementando um uso comunitário desses corredores verdes. Então, essas são as 6 tipologias de implantação, que detalhamos a nível de estudo preliminar, e como um retorno para a população local, com a qual nós temos bastante contato, foi organizada uma atividade, pouco depois desse projeto finalizado, onde a comunidade foi convidada a participar, a fazer as sugestões,
e também a conhecer melhor o projeto que foi para essa população realizado. Então, aqui é um retorno afetivo. O pessoal escreveu alguns bilhetes depois agradecendo, dizendo o que eles achavam. E esse projeto foi levado também para instâncias do poder público, a saber, a Subprefeitura do Itaim Paulista, a Secretaria de Infraestruturas e Obras Urbanas, que planeja futuras obras para o local, no caso, um reservatório de águas pluviais de grande porte, e em parceria com o Centro Tecnológico de Hidráulica, esse projeto desse reservatório, também tomou conhecimento de um projeto alternativo que pode ser pensado, levando em consideração as necessidades que foram elencadas da própria comunidade ao longo dos anos. Então, dessa forma, eu finalizo a minha apresentação e agradeço muito pela atenção. Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.